Bom dia, meus queridos alunos do primeiro EMEJA da Escola Paulo Dantas. Aqui é o professor Adilson Pimentel. Hoje, dia 3 de julho, né? Nossa 16ª semana de aula. Vamos lá. E a gente continua o nosso estudo sobre os lipídios. Lembrando que são os lipídios? São gorduras, óleos, ceras, certo? Tem vários tipos que a gente vai ver hoje, inclusive questão dos cerídeos que formam as ceras, certo? E outros tipos de lipídios também. Então, os lipídios são substâncias insolúveis em água. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que os lipídios não se desmancham na água, né? Eles não se dissolvem na água, né? Cujos principais representantes, quem são os principais representantes? Quais são os grupos que representam assim os mais conhecidos dos lipídios? As gorduras e os óleos, né? Onde é que a gente encontra essas gorduras, esses óleos? Eles podem ser encontrados nos mais variados alimentos, como por exemplo o leite, e seus derivados como queijo, iogurte, né, e por aí vai, gema de ovo, né, rico em gordura, né, lipídios, carnes, que além de ter proteínas também tem gorduras, que são lipídios. Aí tem os óleos vegetais que a gente usa para fritar um ovinho, para fritar uma carninha, né, que aí você pode estar usando um óleo vegetal tipo óleo de girassol, óleo de canola, óleo de soja. O que são esses óleos? Lipídios, 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 lipídios. Todos esses que eu falei são lipídios. Lembrando, são insolúveis em água, não se dissolvem na água, né? Olha aqui, ó, a quantidade de lipídios e de onde são extraídos, né, de sementes, né, no caso se for de origem vegetal, aqui no caso do queijo, que é rico em gordura, né, rico em lipídios, no caso aqui de origem animal, né, aqui ó, o azeite é um lipídio também, e aqui mostrando que a gordura não se, gordura, né, não se dissolve na água, né, então elas são insolúveis. Então, mais uma vez, são moléculas constituídas principalmente, são os elementos químicos, né? Os átomos que formam os lipídios, carbono, oxigênio e hidrogênio. São os mesmos elementos químicos que a gente viu que tem também nos carboidratos, que a gente já estudou, né? E a natureza dessas substâncias, desses óleos, gorduras, é hidrofóbica. Ave Maria, professor, que palavra tão difícil. Hidro quer dizer água, fóbica quer dizer medo, medo da água. Então é como se o óleo tivesse medo da água, é por isso que não se misturam, né? Claro que não é medo, né? Porque ele não tem sentimento. Mas é uma forma de dizer, né? Uma palavra que foi montada a partir da ideia de que o óleo não se mistura com a água. Então, quando vocês ouvirem a palavra hidrofóbica, quer dizer que é quando a água e o óleo não se misturam, porque o óleo é como que ele tivesse medo da água, né? Vamos entender assim na origem da palavra. Quando colocamos lipídios em água, forma-se uma mistura heterogênea, ou seja, que não se mistura, né? Que não, aliás, se mistura, mas não são solúveis, eles não se dissolvem um no outro, né? Como mostrado aqui. Existem vários tipos de lipídios, né? A gente viu que existem os óleos e gorduras, são um tipo de lipídio. Os fosfolipídios. Ave Maria, professor, já está começando a complicar. Calma. Fosfolipídios são lipídios que participam na constituição da membrana plasmática das células. As células não têm aquela membranazinha, aquela pelezinha em volta delas. A maior parte dessa membrana é formada por fosfolipídios. Então basta vocês associarem essa palavra fosfolipídios a lipídios que constituem a membrana plasmática das células. As ceras, também chamadas de cerídeos, como por exemplo a cera da abelha, né? E os esteroides. O principal representante desse grupo de esteroides é o colesterol, né? A gente vai ver um pouquinho sobre cada um. Então, vamos falar sobre cada um deles, bem rapidamente, bem resumidamente. Óleos e gorduras são importantes substâncias de reserva de energia em diversos organismos. Então, quando você está engordando, na verdade, seu organismo está armazenando aquele excesso de comida que você está exagerando, né? Está comendo muito, em uma reserva de energia, uma garantia de energia. Assim como você pode estar guardando dinheiro no banco, o seu corpo, se ele começar a receber mais energia do que ele precisa, ele começa a guardar. Ele começa a armazenar essa energia, né? Ele começa a entender que é bom guardar um pouco, é bom guardar mais um pouco na forma de gordura, né? E nesses animais tem essa mesma função de armazenar energia, né?
Também é uma reserva de energia. No entanto, no caso tanto aqui do urso polar quanto dessa foquinha, ela serve, essa camada de gordura, ela serve como isolante térmico. A gente viu isso na aula passada, que esses animais só conseguem sobreviver a esses frios extremos, essas temperaturas muito baixas, por conta, né, dessa camada de gordura. Então, nesse caso aqui, essas gorduras têm, além da função energética, né, de reserva de energia, tem a função também de servir como isolante térmico para poder esses animais suportarem esse frio tão grande. Os fosfolipídios, lembra que eu falei desse nome feio? Fosfolipídios, são essas estruturazinhas aqui ó, em azul, essas bolinhas azul. Eles formam a membrana plasmática que eu falei das nossas células, certo? A membrana plasmática é por onde, né, ela envolve e protege as células, e é por onde as substâncias entram ou saem da célula. Né? Então vocês só precisam lembrar que os fosfolipídios são lipídios associados com um grupo fosfato, daí o nome desse grupo. Né? Esses são os tipos de lipídios, né, presentes na membrana plasmática de todas as células. Basta você lembrar que os fosfolipídios é um lipídio que está presente, constitui a membrana plasmática das células. Pronto. Precisa se apavorar com nada disso, não. Aqui é mostrando uma célula, no caso aqui é um protozoáriozinho, e a gente consegue ver aqui a linha da membrana plasmática em volta. Então, na maior parte, essa membrana plasmática ela é formada por fosfolipídios. Existem outras coisas constituindo a membrana plasmática também, como, por exemplo, proteínas, né? Mas uma boa parte, a maior parte são os fosfolipídios, que é um tipo de lipídio. As ceras, né, também conhecidas como cerídeos, são comuns, por exemplo, em certas plantas e ficam depositadas sobre a superfície das folhas, atuando como um revestimento que impede a perda de água do corpo. Então, vocês já viram que a folhinha ela tem como se fosse essa cerinha, né, na superfície dela. Essa cerazinha, essa estruturazinha, quando você pega uma folhinha de joá, já perceberam que é assim, é um cerídeo, é uma cera. E uma cera é um lipídio, né? Também é um lipídio. E existem os cerídeos também de origem animal, como por exemplo o que é fabricado pelas ceras, pelas abelhas, pelas ceras. Na verdade, as abelhas é que produzem a cera. Que está aqui, ó, formando essas estruturazinhas onde elas vão depositar o mel. Isso aqui é cera, né? E aqui é o óleo, no caso está passando essa colher de pau aqui, esse aqui na verdade isso aqui é o mel, né? Que não é um cerídeo, não é um lipídio não, isso aqui é um carboidrato, a gente estudou, né, que isso aqui é um açúcar. Agora, os cerídeos é que formam essa estruturazinha onde o mel está presente, né? Esses buraquinhos aqui são formados por cera, cerídeos. Né? Por último, os esteroides. O mais conhecido é o colesterol. Né? É presente na membrana plasmática também de células animais, conferindo estabilidade. Né? Elas ajudam a manter a membrana plasmática estável, né? Ali no cantinho dela. E é utilizado pelo organismo humano na produção dos hormônios sexuais, no caso o estrogênio e a testosterona. Né? É isso que os esteroides são. Então, no caso, o mais conhecido é o colesterol. Perceba aqui que eu tenho um vaso sanguíneo, uma artéria. O sangue vai passando. Se você é uma pessoa que gosta de comer muita gordura, com o tempo esse colesterol, seu sangue vai aumentando a quantidade de colesterol, começa a formar essas plaquinhas. Olha só, fica só essa brechinha passando sangue. Então, vendo esse negócio amarelinho chegando, ó, é mais gordura, mais colesterol, até que isso aqui entope. E o lugar para onde esse sangue estava indo vai deixar de ir, não vai ter mais sangue, e as células que recebiam o oxigênio, que recebiam os nutrientes que esse sangue estava levando, o que é que vai acontecer com elas? Elas vão morrer. Né? Já pensou se isso acontece aqui numa artéria? Tá vendo essas artériazinhas aqui no coração, essas veinhas bem fininhas? São as chamadas coronárias. Se uma bichinha dessa entupir, certo? Se uma pessoa gosta de comer muita gordura, né? Gosta de uma gordurinha, né? Aí o que é que acontece? Vai aumentando a quantidade de colesterol no sangue, vai aumentando a quantidade de colesterol e mais colesterol, aí vai entupindo, e pá, entope de vez. Aí uma parte do coração deixa de receber, na verdade uma parte do músculo do coração deixa de receber sangue. O que é que vai acontecer? Essa parte do coração vai parar de bater, ele morreu. Uma parte vai morrer, você vai ter um infarto, né?
Aí você pode, né, se não for um infarto muito, pegar uma região muito grande, se você for socorrido a tempo, pode ser que ainda dê jeito, mas esse é o problema de quem, né, não se cuida em relação aos alimentos que são ricos em gordura. Então, por isso, cuidar da gente ter uma alimentação saudável, evitar essas frituras, essas coisas com muita gordura, porque senão você pode ter sérios problemas. Esses vasos sanguíneos vão se acumulando, acumulando, acumulando gordura, colesterol, colesterol, e você vai ter um infarto. Se for na cabeça, no caso, você vai ter aqui, no caso, um derrame, né? Teria derrame. Sobre esses esteroides também, eles ajudam na produção do estrogênio e testosterona. São os hormônios. No caso do estrogênio, é um hormônio feminino e a testosterona é um hormônio masculino. A testosterona no homem dá ao homem as características masculinas. Geralmente o homem tem mais massa muscular, tem pelos no rosto, né, barba, e isso é causado pela testosterona. A testosterona é que dá ao homem, né, essas características masculinas. E o estrogênio é o que dá à mulher as características femininas, né? É o volume aumentado dos seios, né, as curvas, né, a questão da distribuição da gordura pelo corpo dela, tudo isso é regulado pelo estrogênio. Então, se uma mulher parece com a mulher, é o estrogênio que dá a ela, né, essas características femininas. E se um homem ele tem as características dele são masculinas por conta da testosterona. São hormônios que dão a cada um as suas características, ao homem e à mulher. Homem, testosterona; mulher, estrogênio. Todos eles, né, todos esses hormônios, esses dois hormônios são produzidos a partir dos esteroides, né, que é um grupo de lipídios. Bem, pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado da aula. Vocês se inscrevam aí no canal que ainda não se inscreveu, curtam a aula. Vai ter um exercíciozinho, 3 questões aí no WhatsApp para vocês responderem. Até a próxima aula. Um abraço para cada um de vocês. Tchau.